Gente, depois de muitos pedidos, estamos aqui de volta com o nosso podcast, né, Dessa? Sim, super feliz, mas agora vem uma identidade nova, né, Jay? Como vocês puderam ver aqui, temos um novo nome que se chama Influencielas. É um movimento que nós começamos na nossa comunidade mesmo e nós entendemos que essa é a nova identidade que a gente quer passar para as mulheres. Sim. E por que não, então, mudar o nome do nosso podcast para isso, né? E ele tá acompanhando a nossa idade mais madura. Exatamente. Né? Exatamente. Uma nova fase. Agora a Jay casou, gente. Era o sonho dela, vocês acompanharem. É verdade. Não, e detalhe, que eles... Nossa, a gente vai precisar gravar um episódio só nosso. Não, a gente vai ter que atualizar muitas coisas pra vocês, porque muita coisa aconteceu nesse meio tempo aí. Mas é muito bom que a gente pode estar aqui de volta nesse nosso bate-papo, né, Dessa? Sim. E vocês já podem deixar aí quem vocês querem ver nessa primeira edição. Sim, nessa primeira temporada de volta. Do Influencielas agora. Sim, gente. E Deus é muito maravilhoso, né, Dessa? Porque... é assim, o tempo foi passando, a gente foi crescendo, a gente foi amadurecendo, né? E assim, os propósitos ainda continuam se encaixando. E a gente entendeu que uma tem que estar na vida da outra mesmo, né? Literalmente. Literalmente. E graças a Deus, Deus tem nos direcionado a falarmos... Nós temos um propósito juntas, Sim. mas também temos o nosso próprio público. Então é muito legal a gente ter aqui o nosso podcast, porque é onde a gente pode trazer pra juntar, né, esse público, né? Exatamente. E é legal que você falou idades diferentes, públicos diferentes, mas você influencia de alguma maneira, né? Você me influencia. Exatamente. Assim como... Exatamente. Eu aprendo muito com ela, essa galera nova da tecnologia, que sabem tudo, super desenvolto, né? Aí ela aprende o quê? Com a mais velha aqui. Não tanto, assim, entendeu, gente? Ela puxa minha orelha, entendeu? Quando eu tô com umas maluquice, assim, da juventude. Então é uma troca, e por isso a gente trouxe esse nome novo para que você compreenda. Você é uma influência, você é uma potência onde você está, né? Muitas vezes nós perguntamos, o que é que eu posso fazer pelo outro, né? Sim. Influenciar ser quem você é, com consciência, com preocupação, sim, né? E se importando com o legado que você está construindo, com certeza, a semente que você está deixando. Com certeza. E assim, eu quero deixar bem aberto aqui pra vocês entenderem que aqui vai ser um lugar bem de bate-papo mesmo, né, Dessa? Como se fosse assim, vocês com a gente num café da tarde, nós sentadas assim, num sofá, conversando, Sim. Trazendo pra vocês coisas reais da nossa vida. Não vai deixar de ser real só porque o nome mudou, tá, gente? Ainda vai ter a realidade ali. Mas eu quero muito criar aqui, Dessa, eu vou contar pra vocês as minhas expectativas Sim. com o podcast, depois você conta as suas. Mas eu quero muito que aqui seja um ambiente onde, por exemplo, uma mãe e uma filha possam assistir juntas. Tipo, mãe, eu assisti esse episódio, assiste aí. E a mãe assistir e depois elas comentarem, sabe? Sim. Ou então, tipo assim, uma sogra, uma nora. Ou então, duas amigas. Amiga, olha, eu concordo com a Andressa. E a outra amiga, eu concordo com a Jay. Sim. E aí, quem tá certo? Não é quem tá certo que tá errado. É várias ideias se juntando pra influenciar, pra impactar. A gente quer que o podcast, né, pelo menos eu tenho muito isso na minha mente. Que pra que eu ficava perguntando assim, pra que eu vou voltar com o podcast? O povo tá pedindo, mas pra quê? A gente vai ficar falando baboseira, o que eu acho? Mas não, Deus falou muito no meu coração. Se eu te dei uma voz, eu te dei a estrutura, a oportunidade, não é certo você se abafar. Se eu te entreguei um potencial de ser luz, por que você insiste em ficar apagando essa luz? Viver essa falsa humildade de que, não, já tem muita gente pra fazer. Falando, né? Já tem muita gente falando. Já tem muita gente impactando. O mundo não precisa de mim. Tá bom, então por que Deus me criou? Aí, às vezes, a gente entra nessa neura de, Sim. pra que eu fui criado? Mas aí também a gente entra também numa outra neura de, não vou fazer nada também porque eu não sirvo pra nada. Por isso que você entra nessa neura. Porque você quer entender qual é o seu propósito, mas você tem preguiça de começar, de obedecer, simplesmente ir, simplesmente Sim. abrir sua boca, sair dessa zona de conforto, do medo, sabe? E eu quero que aqui seja esse lugar onde eu possa ser uma luz e ser aquilo que Deus quer que eu seja. Que eu seja um instrumento e que você também seja influenciada, que tá assistindo em casa, a se tornar isso. Entender que você tem uma própria luz sua. Você tem algo dentro de você que talvez eu, falando aqui no podcast, não possa alcançar uma amiga sua. Mas você ouvindo o podcast e falando do seu jeito pra essa amiga, vai ser alcançada, né, Dessa? Exatamente. E é entender, Jay, a nossa vulnerabilidade, né?
Porque nós somos falhas, nós vamos errar, eu não sei de tudo, a Jay não sabe de tudo, mas essa troca nos amadurece, nos leva a um lugar de conhecimento, de sabedoria. Sim. Então você precisa, sim, entender que você tem um propósito, que você tem um chamado, e você não pode negar, você tá entendendo? Você não pode negar aquilo que Cristo te entregou. Porque às vezes é o que a Jay falou, a gente ficava, voltar pra quê? Tem tanta gente falando, tem tantos podcasts, mas a gente compreende que o que eu tenho, o que a Jay tem, pode servir pra você de uma forma única, né, e transformadora. E aquilo que você tem também pode mudar a vida de alguém. E para não ficar essa coisa tão distante, ele veio num formato que já está acontecendo, né? E que vocês vão poder participar disso aqui, né, Jay? Conta pra gente. Nós estamos tendo agora, meninas, encontros presenciais, que também se chamam Influencielas, onde nós queremos literalmente ter essa troca com vocês. A gente pode estar ali discutindo ideias, conversando várias mentes. O que a gente faz nesses encontros? Nós convidamos outras mulheres e fazemos um podcast ali ao vivo, onde vocês podem participar, fazer perguntas, se conectar depois no final. Não só com elas, mas com outras mulheres, sabe? E é um ambiente, assim, de literalmente entender como que você pode gerar um impacto, sim. Que você foi criada para gerar um impacto, sim. E quando você escolhe se omitir, se abafar, se apagar, você, infelizmente, tá influenciando para o mal. Como assim, Jay? Porque se eu sei que eu tenho uma verdade, uma mensagem, algo que eu preciso passar adiante, mas eu me calo, o que é ruim vai começar a falar mais alto. E aí minha voz, cadê minha voz nesse meio? Então às vezes na sua vida, na sua rotina, tem algumas influências ruins realmente, só que a sua verdade tem que falar mais alto que aquilo. E quando você começa a se posicionar e entender que você impacta a vida de alguém, mesmo que pra você seja mínimo, né? Não, você tá impactando alguém. É uma vida, né? Então, assim, fica o convite para vocês. Esses encontros acontecem a cada 2 meses presencial e lá a gente trata corpo, alma e espírito. A gente troca, né, a realidade da vida, a gente troca experiências, a gente impulsiona vocês dizendo, dá certo, na minha vida deu certo. E com mulheres reais também, né? Reais. A gente não chama muitas mulheres assim, uou, super famosas. Claro que a gente quer ter muitas referências ali, obviamente. Mas esse não é o critério para estar... Exatamente. É você ter uma história de superação, é você literalmente influenciar. É assim, eu venci essa área, então dá pra você vencer. Essa é uma inspiração próxima, né? E o que eu amo nessa edição presencial é que ela fecha com um aulão, né, Jay? Sim, gente, nós estamos trabalhando muito. Que, inclusive, é um assunto que eu quero trazer aqui, tá, pro nosso podcast. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais de reintrodução. Vocês vão ver que, tipo assim, não vai ser tão longo. É mais um bate-papo de reintrodução. Mas eu quero trazer uma pauta aqui pro nosso podcast sobre o exercício físico, que é uma coisa que tanto eu quanto a Dessa, nós adotamos bem firmemente na nossa vida nesse tempo, né, Dessa? E aí, no Influencielas presencial, né, não só o podcast, nós temos esse incentivo também. Nós temos uma aula com uma personal lá na hora. E é muito legal, porque a gente vê mulheres, né, de todos os jeitos, querendo, entregando o seu melhor ali e saindo, a melhor parte, saindo endorfinada, saindo feliz, saindo alegre e mudando a sua rotina, né, Dessa? É isso mesmo. Então eu gosto muito de Romanos 12:2, que diz: seja transformado pela renovação da sua mente, que você adquire pelo seu próprio entendimento. Então é num ambiente que você entende muitas coisas, que você compreende que você não é só você que sofre, não é só você que passa por processo, não é só você que tem vontade de procrastinar, de ficar na cama e tem preguiça e precisa vencer coisas na vida. Não, que você é alguém que no ambiente certo tem uma mente transformada e passa a viver o novo de Deus, né? Então venha para esse movimento, faça parte desse movimento, convide as suas amigas. A gente também tem o nosso Instagram, que é @Influencielas. Agora também no YouTube de volta. Aqui no podcast. E só entendam isso, gente. Nós queremos aqui trazer um bate-papo real. Influenciar vocês com a vida real. Isso aí. E entenda isso. A sua vida talvez é uma bíblia que uma pessoa não vai ler. Às vezes uma pessoa nunca vai abrir uma bíblia, né? E a sua vida pode ser a bíblia que aquela pessoa vai ler. Então,
tenha isso em mente. Às vezes o seu testemunho não é você falar que Jesus é bom, mas é você viver uma vida que possa influenciar e impactar outra pessoa. E nesse podcast aqui, tanto aqui quanto no encontro presencial, a nossa meta trazer esse entendimento para a mente de vocês, que todos nós estamos aqui para gerar um testemunho nos outros, uma nas outras, de maneira real. Então, bem-vindos a esse novo tempo, influencia elas. Isso aí. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.